Fala, fala galera, olha só, nessa nossa videoaula aqui nós estaremos resolvendo a questão de número 45 da primeira fase do vestibular da Unicamp de 2020, tá? Lembrando que o vestibular de 2020 foi feito no ano anterior, em 2019, e que eu utilizo o modelo de prova QIX, né? Esse é o nome do modelo de prova QIX da primeira fase da Unicamp. Vamos dar uma olhada nesse problema aqui. Olha só, em 15 de abril de 2019, a Catedral de Notre-Dame de Paris ardeu em chamas, atingindo temperaturas de 800 graus Celsius. Estima-se que, na construção da catedral, foram empregadas pelo menos 300 toneladas de chumbo. Material usual à época, o chumbo é um metal pesado com elevado potencial de contaminação em altas temperaturas. Sabendo que o ponto de fusão do chumbo é de 327,5 graus Celsius e seu ponto de ebulição é de 1750 graus Celsius, identifique a curva que pode representar o histórico da temperatura de uma porção de chumbo presente no material ao longo do incêndio, bem como o fenômeno correspondente, o fenômeno corretamente relacionado ao potencial de contaminação. Então, o que eu fiz aqui primeiramente? Antes disso, vamos ver as alternativas que o problema nos deu. Olha só, letra A, o potencial de contaminação estaria associado à evaporação do chumbo em alta temperatura. E aí, a letra A, nós temos aqui essa curva, né? Essa curva é correspondendo no eixo vertical a temperatura, no eixo horizontal o tempo, nós temos essa curva aqui. Letra B, o potencial de contaminação estaria associado à ebulição do chumbo em alta temperatura. E aí nós temos aqui, no eixo vertical de novo a temperatura, no eixo horizontal o tempo, e aqui a curva na letra B. Na letra C, o potencial de contaminação estaria associado à ebulição do chumbo em alta temperatura, e nós temos no eixo vertical a temperatura, no eixo horizontal o tempo e esta curva. Letra D de dado, o potencial de contaminação estaria associado à evaporação do chumbo em alta temperatura, e aí de novo, no eixo vertical a temperatura, no eixo horizontal o tempo e esta curva aqui. Então olha só, o que eu fiz primeiro? Anotei as informações que o problema não me deu, tá? Que o problema nos proporcionou. A temperatura de fusão, que eu chamei de θ-fusão, 327,5 graus Celsius. Lucas, o que é fusão? É a mudança de estado físico do sólido para o líquido, ou do líquido para o sólido, tá? Então, fusão, mudança de temperatura do sólido para o líquido. Ou seja, na temperatura de 327,5 graus Celsius, o chumbo deixa de ser sólido e passa a virar líquido, estado líquido, mudança de fase, tá? A temperatura de ebulição do chumbo é de 1750 graus Celsius, tá? Então eu chamei aqui θ ebulição, temperatura de ebulição. O que é ebulição? É a mudança de estado físico do líquido para o gasoso. Então é nesta temperatura aqui que o chumbo sai do estado líquido e passa a vaporizar, tá ok? São informações importantes. E outra informação muito importante desse problema é a seguinte: a temperatura máxima atingida no incêndio foi de 800 graus Celsius. Pessoal, eu vou repetir olhando no seu olho. A temperatura máxima atingida no incêndio foi de 800 graus Celsius. Ou seja, qual é a conclusão que você já chega? Que o chumbo não evapora. O chumbo não evapora porque 800 graus Celsius é muito menor do que 1750 graus Celsius. Tá? É menos de 50%, né? Aqui, se eu colocar mais 800 graus Celsius, dá 1600. Então, é 100% menor do que a temperatura necessária para a ebulição. Tá ok? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou construir o gráfico dessa mudança de temperatura, tá? Porque o problema aqui é que você forneça o gráfico da mudança de temperatura do chumbo em função do tempo. Então, olha só. Aqui no eixo vertical,
eu coloquei a temperatura em Celsius, tá? Em graus Celsius. Lembrando que o Celsius não é unidade de temperatura no Sistema Internacional de Unidades, tá? E no eixo vertical eu coloquei o tempo em qualquer unidade. Não coloquei uma unidade específica porque o problema não me fornece, tá? E aí, olha só. Eu vou tratar o chumbo como uma substância pura, tá ok? O problema deixa implícito, né, que você trate o chumbo como uma substância pura. Então, no caso aqui, quando a gente for construir esse gráfico de mudança de temperatura tem que se comportar como uma substância pura, tá ok? Então, olha só. Quando eu olho lá no problema, olha só. Em 15 de abril de 2019, a Catedral de Notre Dame de Paris ardeu em chamas. Então, o que eu fiz? Vocês não precisam fazer isso, tá? Eu fiz isso só para o vídeo ficar um pouco mais legal e também para ficar um pouco mais visível a nossa situação. Eu fui no Google, eu dei um Google lá e pesquisei a temperatura média de Notre Dame, lá em Paris, no mês de abril. A temperatura média lá é de 13 graus Celsius. Então, nesse meu gráfico, eu coloquei como se o ambiente onde ocorreu o incêndio estivesse a 13 graus Celsius. Tá? Temperatura média de Notre Dame no mês de abril. Tá? Então, eu supus que o local estava a uma temperatura inicial de 13 graus Celsius. E aí, olha só, o incêndio começa, né? E a Catedral de Notre Dame começa a ganhar calor. E quando ela começa a ganhar calor, ela começa a ter a sua temperatura sendo elevada. Tá? E aí, a temperatura da Catedral de Notre Dame sobe de 13 graus Celsius para 327,5 graus Celsius. A partir desse momento, eu começo a ter a minha mudança de estado físico. Por quê? Porque quando eu atinjo a temperatura de 327,5 graus Celsius, o chumbo começa a mudar de estado físico. Então, aqui eu tenho a mudança de estado físico do sólido para o líquido. Eu tenho a minha fusão, tá? Lembrando que, lembrem-se quando vocês estudam tipos de calor, né? Calor sensível e calor latente, você vê que o calor latente é aquele responsável pela variação de estado físico. E quando eu tenho mudança de estado físico, eu não tenho mudança de temperatura. Então percebam, na Catedral de Notre Dame não, né? O chumbo vai permanecer na temperatura de 327,5 graus Celsius durante um determinado tempo, sem mudar de temperatura, mudando o seu estado físico. E aí depois a temperatura volta a subir, né? E aí atinge a temperatura máxima do incêndio, que foi de 800 graus Celsius, tá ok? Então, de 13 para 327,5 eu tenho mudança de temperatura. Aqui eu tenho mudança de estado físico, a nossa fusão do sólido para o líquido, né? Do sólido para o líquido, nossa fusão. E aqui eu volto a ter a mudança de temperatura, né? O aumento da temperatura, de 327,5 graus Celsius até 800. E depois, aqui eu não tenho mudança de estado físico, tá? Ou seja, a Catedral de Notre Dame, o incêndio, atingiu uma temperatura máxima de 800 graus Celsius e permaneceu ali naquela temperatura máxima constante, sem mudar. Mas aqui eu não tenho mudança de estado físico porque eu estou longe de 1750, que é a temperatura de ebulição, tá? E aí depois que atinge, né? Depois que esse incêndio atinge a temperatura máxima, né, de 800 graus Celsius, essa temperatura vai permanecer ali por um determinado tempo, porém, esse incêndio vai começar a acabar, né? Vai começar ali o seu processo de finalização, esse incêndio vai começar a diminuir. E aí, quando o incêndio começa a diminuir, a temperatura da Catedral de Notre Dame volta a abaixar, né? Por quê? Porque parou de receber calor, tá? Então, eu volto a ter aqui a diminuição da temperatura, tá? A nossa diminuição de 800 para 327,5 graus Celsius. E aí depois eu volto a ter a fusão do chumbo, sendo que agora é do líquido para o sólido. Então o chumbo volta a voltar, né? Olha só. O chumbo volta a ser estado sólido, tá?
nessa temperatura aqui de 327,5. E aí, quando acaba o incêndio realmente, essa catedral de Notre Dame volta a ficar com temperatura igual à temperatura do ambiente, que eu coloquei ali de 13 graus Celsius, que é a temperatura média de Notre Dame em Paris, no mês de abril, que eu pesquisei lá no Google, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a mudança de estado físico, né, do sólido para o líquido, mudança de estado físico do líquido para o sólido, mudança de temperatura, temperatura máxima durante um certo tempo, mudança de temperatura e mudança de temperatura. Então, percebam que eu estou tratando o chumbo como uma substância pura. Então, esse gráfico do comportamento da temperatura do chumbo vai se comportar, né, como uma substância pura. E o fato mais importante desse gráfico é esse nivelamento aqui, olha. Esse nivelamento das mudanças de estado físico, tá? Aqui a fusão do sólido para o líquido é de 327,5 graus Celsius. E a fusão, né, no caso podemos chamar também de solidificação, tá, do líquido para o sólido, também tem que ser de 327,5 graus Celsius. Então, essa mudança aqui tem que estar nivelada na mesma temperatura. É isso que vocês têm que perceber lá no gráfico de vocês, nas alternativas, tá? E aqui seria o nosso 800 graus Celsius, tá? Então, vamos lá. Quando eu olho para a letra A, o gráfico da letra A não está nivelado. Eu não tenho a nossa mudança de temperatura de fusão e solidificação nivelado. Então, não pode ser a letra A, não pode ser a letra B. Eu não tenho esse nivelamento, tá? Eu não tenho. Lembrem-se que eu tenho que estar nivelado aqui nessas mudanças de estado físico, porque estamos tratando o chumbo como uma substância pura, tá? Então tem que estar aqui na mesma linha de temperatura. Então a letra A e a letra B não pode. A letra C é uma loucura, né? Porque eu tenho aqui a nossa fusão, só que aqui eu não tenho a solidificação, né? Então o problema esqueceu de colocar aqui a solidificação. Mentira. Tenta colocar isso aqui para te enganar mesmo, tá? Então, a gente já sabe de cara que a resposta do nosso problema é a letra D de dado, tá? Então, esse gráfico aqui, ó, mudança de temperatura, fusão a 327,5 graus Celsius. Aqui, mudança de temperatura, temperatura máxima 800, mudança de temperatura, solidificação, nivelado com a fusão, certo? Na mesma linha ali da temperatura de 327,5 e depois volta a cair para a temperatura inicial. Resposta correta do nosso problema, a gente já sabe que é a letra D de dado, tá? E o potencial de contaminação está associado ao quê? Ora, a gente já sabe que a resposta do nosso problema é a letra D de dado, e é só a gente voltar lá no problema, olha só. O potencial, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, olha só, material usual à época. O chumbo é um metal pesado com elevado potencial de contaminação em altas temperaturas. Galera, eu sei que 800 graus Celsius pode parecer uma temperatura alta, mas para o chumbo não, tá? Para o chumbo não. O chumbo só tem potencial de contaminação, na verdade, o potencial de contaminação do chumbo é diretamente proporcional à temperatura. Então, quanto maior for a temperatura desse chumbo, maior vai ser o potencial de contaminação. Então, olha só, o potencial de contaminação estaria associado à evaporação do chumbo em alta temperatura. O chumbo não evaporou, tá? Mas, para considerar alta temperatura para o chumbo, nós temos que considerar a evaporação acima de 1750 graus Celsius, por exemplo. Tá, ok? Então, resposta correta do nosso problema, letra D de dado. Tá, galera? Pessoal, espero ter ajudado vocês na resolução desse problema. Espero ter te ajudado vocês na teoria, né? Espero ter ajudado vocês nessa resolução, a ter entendido a teoria, tá? Se vocês acham que esse vídeo te ajudou, se vocês acham que esse vídeo poderia ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês, tá? Lucas, como que eu posso pagar por essa videoaula? Na verdade, se você gostou dessa videoaula, como que você pode pagar por ela? Lucas, eu gostei dessa videoaula, como que eu posso te pagar? É só deixar o teu like, tá? Se você está me assistindo no YouTube, deixa o seu like. Se você está me assistindo no Instagram, deixa o seu like também, já me ajudaria bastante, tá? Se você está me assistindo no YouTube, vou deixar uma playlist, né, com todas as questões de física da primeira fase do vestibular da Unicamp de 2020, para que vocês possam ter acesso às resoluções
das outras questões também. Se você está me assistindo no Instagram, vai lá na minha série, vai lá no meu GTV, procura pela série de vídeos Unicamp 2020 Resolução. Vocês vão ter acesso às resoluções das outras questões também, tá, galera? Um forte abraço, muito obrigado pela sua presença até aqui, muito obrigado por ter me ouvido. A gente se vê na próxima, certamente. Valeu!